Fala galera, bem-vindos ao canal Tirando o Mitado da Cartola. Se você deseja mitar na rodada 16 do Cartola, esse é o vídeo perfeito para você. A rodada 15 foi mais uma acima da média pra gente, e a meta agora é manter a consistência lá em cima. Hoje eu vou te mostrar um time baseado em estatísticas reais, com foco em pontuação. Aqui, nada de básico, aqui é análise pesada. Bora pro vídeo? Mas antes, segue a vinheta. Então, já chega metendo like se você curte conteúdo estatístico no Cartola e quer imitar nessa rodada. Comenta aqui embaixo qual vai ser o capitão de vocês, que eu quero saber e vou estar respondendo todo mundo aí. Vou dar uma passada bem rapidinho aqui nos confrontos antes de escalar. Começando por Ceará e Mirassol. Essa rodada tá muito difícil aí, tem alguns jogos a menos. Então, a maioria dos favoritos são visitantes. Tanto que nesse confronto aqui eu creio que o Mirassol seja favorito. O Ceará jogando em casa tá criando pouco. Tem pouca expectativa de gol aí nos últimos 5 jogos. É o que menos tem junto com o Bragantino. Tem 0,6 de expectativa média de gol jogando em casa. E o Mirassol jogou muito contra o Santos. Então eu creio que o Mirassol seja favorito, tá jogando certinho. Então eu gosto sim da defesa do Mirassol. Principalmente depois eu vou mostrar as melhores defesas pra vocês. Mas já adianto que o Mirassol vai estar entre uma das 4 melhores defesas aí pra rodada. Fluminense e Palmeiras. É um jogo aberto pra qualquer um dos dois. Mas faz um tempo aí que o Palmeiras não ganha do Fluminense no Maracanã. O Fluminense perdeu as duas últimas e o Palmeiras ganhou a última aí jogando bem. Mas por conta de ser no Maracanã eu fico com o pé atrás aí na questão do Palmeiras. É um jogo aí que qualquer um dos lados pode vencer, como eu já disse. Então, muito difícil apostar aí em um favorito pra rodada. Peças ofensivas do Palmeiras acho legal. Agora do lado do Fluminense tá difícil. Depois que o Aras saiu aí contra o Flamengo, a gente viu o Fluminense inofensivo. Faltou aquele diferencial ali. Vamos ver como vai se comportar aí nos próximos jogos. Mas eu acho difícil apostar em uma peça do Fluminense. E do Palmeiras aí é um pouco arriscado também. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians mal demais. O Cruzeiro tá numa ótima fase aí. Ganhou do Fluminense jogando certinho. Ganhou do Juventude, goleou o Juventude. E o Corinthians tem toda aquela questão, né? Do Depay saindo aí no intervalo. Acabou de perder um clássico. Saiu a notícia aí que a diretoria planeja demitir o Dorival, caso perca. Mesmo assim, o presidente do Corinthians desmentiu, né? Mas eu não sei em quem acreditar, sinceramente. Zaga do Corinthians muito ruim. O ataque também tá péssimo. Tem essa questão aí do Depay. Não sei se ele vai dar seu máximo aí, né? Não dá pra contar muito com o Romero também. E o Garro ali cria, mas não tá no ápice do seu futebol ali. Então, gosto muito da defesa do Cruzeiro pra rodada. Do ataque também tem algumas peças interessantes que depois eu vou citar pra vocês. Mas mesmo jogando na Neoquímica Arena, eu vejo o Cruzeiro como favorito pra essa rodada. Bragantino e Flamengo, eu peso um pouco pro lado do Flamengo. Mesmo não estando no ápice do seu bom futebol, aí ele consegue dominar o jogo. Consegue ditar aí como vai ser o jogo. O ataque do Bragantino não tá tão bem. Como eu já disse aí, é um dos times que menos conquista expectativa de gol. Jogando em casa, tem menos de 1 aí. Não consegue nem gerar 1 de expectativa de gol. Então eu acho a defesa do Flamengo boa pra rodada. E algumas peças ofensivas também que eu vou citar pra vocês depois. Santos Internacional. Santos vem tendo seus altos e baixos. Perdeu pro Mirassol aí 3-0. Era pra ser 7 aí do Mirassol se não fosse o Brasão. Então mesmo jogando em casa eu vejo o Inter com um potencial ofensivo aí. Defensivo eu não sei se eu apostaria no Inter. Muito menos no Santos aí. Não aposto na defesa do Santos. Talvez no máximo ali um Brasão. Vejo que pode ser um jogo de gols. Então eu apostaria em algumas peças do Inter que eu vou mostrar pra vocês depois. Vitória e Sport. É um clássico, ok? O estilo de jogo do Carille aí não anda sendo muito ofensivo, mas está conseguindo segurar os SGs aí, né? Segurou contra o Bragantino e segurou contra o Botafogo também na penúltima rodada aí. O Sport jogou bem contra o Botafogo, mas não conseguiu, né? Tá tudo dando errado aí pro Sport. A gente sabe que a defesa deles não é tão boa, né? Então acaba pesando um pouco pro lado do Vitória esse confronto aqui, por jogar em casa, por aí estar numa fase melhor, né? Apesar de não estar tão bem, tá numa fase melhor que a do Sport aí. Então acaba pesando um pouco pro lado do Vitória esse confronto. Depois eu vou citar algumas peças pra vocês. Juventude e São Paulo. Esse aqui é um dos jogos que eu diria que tem um dos principais favoritos. São Paulo é muito favorito para a rodada aí. O Juventude é o time que mais cede expectativa de gol jogando em casa. Quase 2 de expectativa de gol, né? Defensivamente eu não sei se eu confiaria tanto no São Paulo, mas é sim viável, dá pra se pensar em algumas peças aí defensivas do São Paulo. Bom, então depois de dar esse pequeno giro pela rodada, vamos começar escalando o nosso time pelos goleiros. Antes de mais nada, arte na tela aí das melhores defesas para a rodada. Então a gente vê aí como destaque o SG do Flamengo, que enfrenta aí o Bragantino, que não vem criando tanto em casa, então o SG do Flamengo é muito válido para a rodada. Segundo, a gente vê o Cruzeiro, que não tá tão bem na questão estatística aí, mas o Corinthians tá mal, muito mal inclusive. A defesa do Cruzeiro é sólida. Mesmo jogando em casa, eu não sou tão fã do Corinthians para a rodada, por conta dessas situações aí que estão acontecendo no extracampo. Então em questão de elenco, de futebol, o Cruzeiro é muito superior e acaba sendo aí uma das opções muito válidas para a rodada em questão de saldo de gol. Outra defesa muito boa para a rodada é a do Vitória, que enfrenta o Sport aí que melhorou depois dessa pausa, mas ainda não conseguiu vencer. Nada tá dando certo lá no Sport.
O Carille conseguiu arrumar a defesa do Vitória, aparentemente, aí, vem melhorando. Então é muito válida a defesa do Vitória para a rodada. E em quarto lugar a gente vê o Mirassol, que também junto com o Flamengo, o adversário é um dos que menos queria jogando em casa. O Ceará não vem querendo tanto, perdeu o último jogo em casa pro Corinthians, o Mirassol jogou certinho contra o Santos, defesa do Mirassol muito sólida, então eu gosto sim da defesa do Mirassol pra rodada. Dito isso, vou estar colocando aí pra vocês também a arte de expectativa de pontuação na tela e a gente vê que o goleiro do Santos é o principal nome pra rodada. Então, nosso destaque, Gabriel Brazão, que mesmo tomando 3 gols do Mirassol, conseguiu fazer 6 pontos aí, e já era muita média básica. A gente vê também que contra o Flamengo ele explodiu na pontuação, fez seus 12 pontos. Eu não acredito nesse dia do Santos para rodada, mas ele já era bastante média básica. Então, se você quer um goleiro aí seguro, que pode fazer seus 5, 6 pontinhos, mesmo tomando gol, o Brasil é uma ótima opção. Logo depois, a gente viu o goleiro do Flamengo aí como uma boa opção para rodada. Como a gente viu, o Bragantino não vem criando tanto em casa, a expectativa de gol deles é menor do que 1 por jogo. Pode ser bom para defesas esse jogo pro Rossi. Usando esse dia, usando as defesas, é um ótimo goleiro para rodada. Outro nome legal, Lucas Arcanjo. Como eu já disse, Vitória é uma das melhores defesas aí pra rodada. Lucas Arcanjo vem catando muito. O Sport não tá bem, como eu já disse. Então, ótima opção, Lucas Arcanjo. Cássio também é ótimo nome. Como a gente viu, o Cruzeiro tem tendência de segurar o SG, não toma gol aí na rodada. Então, o Cássio pode acabar sendo muito bom. O Corinthians também finaliza bastante em casa, então eu gosto muito do Cássio pra rodada. Vai ser o nosso goleiro pra rodada. Então, vindo aqui pra zaga, aí na arte a gente vê que a maior expectativa de pontuação para zagueiros é a do Cruzeiro. Então, o destaque da nossa arte é Fabrício Bruno. Zagueiro muito seguro, o Cruzeiro tem tendência de SG aí, acaba arrancando aí algumas finalizações na bola aérea, pode acabar pintando um gol dele aí, quem sabe, né, sendo otimista. Então, sem muita enrolação aqui, nosso primeiro zagueiro vai ser Fabrício Bruno. Obviamente, Villalba, ótima opção também, tem mais média básica aí que o Fabrício Bruno, de vez em quando acaba arrancando ali uma finalização na bola aérea também. E tem a questão do SG, então Villalba, ótima opção também junto com o Fabrício Bruno. Os zagueiros de São Paulo também ótimas opções para rodada. Tem a questão aí que o SG é possível. A goleira sempre limite de cartola, sempre bom na bola aérea, desarma bem também. Então acho os zagueiros de São Paulo muito bons para rodada, tanto o Ferrarese quanto o Arboleda e o Alan Franco. Nomes muito bons aí para vocês. Outra opção legal, Gustavo Gomes. Mesmo sendo um jogo difícil, aberto para qualquer um dos lados, Gustavo Gomes é bom na bola aérea e o Fluminense tem sofrido com isso. A gente vê aí que tomou um gol do Fabrício Bruno, uma bola parada, né, uma bola aérea aí. E o gol do Pedro na última rodada também veio de bola parada aí, né? O Léo Ortiz dá aquela cabeçada e acaba sobrando pro Pedro ali que faz o gol. Então, Gustavo Gomes, quem sabe aí visando uma bola aérea, seja um ótimo nome pra rodada. Eu vou acabar fechando com o Léo Ortiz, mas também Léo Pereira é um nome muito válido. O Léo Ortiz acaba desarmando mais ali, também participa mais da criação do ataque, então gosto mais do Léo Ortiz. Mas o Léo Pereira é muito válido também porque é melhor na bola aérea. Porém, eu vou acabar fechando com o Léo Ortiz aqui, como eu já disse. Fechamos nossa zaga então com Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Vindo para a lateral, a gente vê como maiores expectativas de pontuação os laterais do Cruzeiro. E o destaque é Kaique Bruno. Kaique Bruno aí tem bastante média básica, tem a questão do SG aí do Cruzeiro. Eu acabei não colocando o William ou o Fagner porque eu não sei quem joga aí, né? Contra o Juventude foi o William, mas pode ser que seja o Fagner. Então eu vou acabar vindo aqui com o Kaique Bruno mesmo, vai ser nosso primeiro lateral para a rodada. O William também acaba sendo um ótimo nome, como eu já disse, ambos os laterais do Cruzeiro são bons para a rodada. O William acaba sendo um pouco mais ofensivo ali, cobra escanteio, cobra a bola parada de vez em quando. Então o William acaba assim sendo um bom nome, caso tenha confirmação que jogue aí, posso até trocar o Kaique Bruno pelo William. Outro nome legal aí, Aguirre, fez uma ótima partida contra o Ceará, acabou metendo uma bola na trave ali, tem bastante média básica, vai acabar marcando o Guilherme. Apesar de eu não acreditar tanto no SG do Inter, pode acabar acontecendo, né? É possível. Essa rodada aí tá muito aberta, pode acabar acontecendo muitas surpresas. Então, gosto muito do Aguirre pra rodada aí, visando média básica. E também que ele tá subindo bastante pra ataque, então eu gosto sim do Aguirre. Varela, como eu já disse, gosto desse do Flamengo, então o Varela acaba sendo uma boa opção também. A gente não sabe ainda se ele vai jogar pela esquerda ou pela direita, se o Wesley vai jogar, né? Então eu gosto sim do Varela pra rodada. Dependendo da lateral aí, pode ser ele o lateral ofensivo, não o lateral que sobe. Então eu gosto muito do Varela. Eu vou acabar fechando a minha lateral com o Reinaldo, que é muito ofensivo, um lateral muito ofensivo, cobra pênalti, a gente sabe disso. Eu vejo o Mirassol como favorito para essa rodada. Se a gente for ver aqui no retrospecto, aqui, né, na forma aqui dos times, a gente vê que o Mirassol tá só vitória e empate e o Ceará só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Então eu creio que o Mirassol pode ganhar esse jogo e o Reinaldo é uma peça muito importante na construção ofensiva do Mirassol. Então eu vou acabar indo com o Reinaldo como segundo lateral. Nossa escalação está assim por enquanto, então. Cássio, Kaique Bruno, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Reinaldo no Mirassol. Vindo para o nosso meio campo, arte na tela para vocês. Antes dos meio campos, vou colocar a arte dos melhores ataques. E a gente vê que quem se destaca é o São Paulo como principal ataque para a rodada. O Juventude cede muito em casa. A defesa do Juventude não é tão boa. E o São Paulo vem confiante, ainda ganhou um clássico. Então o São Paulo é um ótimo ataque para a rodada aí. É considerado o melhor para a rodada. Segundo melhor ataque para a rodada, a gente vê o Cruzeiro. Como já disse,
Tem toda a questão extra-campo ali do Corinthians, não tá tão bem. O Cruzeiro tem muito mais time, né? O Cruzeiro apresenta um futebol muito mais sólido que o do Corinthians, então o Cruzeiro acaba sendo um dos melhores ataques para a rodada aí também, levando em conta a expectativa de gol. Terceiro ataque, Flamengo. Como eu já disse, o Flamengo é aquele time que mantém a posse, aquele time que dita o jogo. Então, eu gosto muito desse tipo de time. Segundo as estatísticas aí também, o Flamengo é um ótimo nome para a rodada e acaba sendo o nosso terceiro ataque aí, fechando com a medalhinha de bronze. Agora em quarto, a gente vê o Vitória, que tem uma das melhores expectativas de gol aí, né? E o adversário é um dos que mais cede, segundo aí a nossa arte. Então vamos colocar aí pra vocês as artes dos meias. E logo de cara a gente vê que o destaque da rodada é de Arrascaeta. A gente vê o Flamengo aí como um dos melhores ataques. Tem essa combinação aí com a expectativa de pontuação do Arrascaeta. Então o nosso primeiro meia aqui sem mistério, né? Mito de cartola, apesar de ele não estar pontuando tão bem, né? Contra o Santos e contra o Fluminense não jogou tão bem. Mesmo assim não dá pra deixar o homem de fora. A gente sabe que quando a gente não escala ele, ele vai lá e faz seus 15 pontos. Então nosso primeiro meia logo de cara vai ser Arrascaeta. Antes de escalar nosso segundo e nosso terceiro meia, eu vou acabar citando outros nomes pra vocês. Neymar é sempre um nome muito bom, né? Gerou aí uma média básica boa contra o Mirassol, apesar do Santos não ter jogado tão bem. Joga em casa, a gente sabe que pesa um pouco. O Inter não tem lá sua defesa tão boa assim fora de casa, apesar de ser favorito. Eu não sei como o Santos vai desempenhar o futebol aí, né? Um time de muitos altos e baixos. É um pouco arriscado sim, mas o Neymar sim é um nome muito válido. Mateuzinho também é um nome sempre que dá pra destacar, né? Apesar das pontuações dele aí não estar sendo muito boas. Com o Carille não tá tendo o mesmo papel que ele tinha com o Carpini, né? Eu acho que é uma opção que corre mais por fora. Tô vendo grande parte da galera escalando o Mateuzinho, não acho que seja unanimidade por conta dessa mudança de função aí. Mas assim, sempre o nome tem que ficar de olho, né? Por conta do Vitória aí ser um dos principais ataques, o Mateuzinho pode acabar ali participando de gol. Christian é um ótimo nome também. Fez gol na última rodada, mas já vinha jogando bem faz um tempo. O Cruzeiro é favorito, deve dominar as ações do jogo. Então o Christian acaba sendo uma ótima opção ali ofensiva do Cruzeiro. Nosso segundo meia vai acabar sendo o Alan Patrick. Tem a lei do ex aí, Alan Patrick já jogou pelo Santos. Esse jogo, na minha visão, acho o Inter favorito. E o Alan Patrick é um meia que cria muito, né? Apesar de não ter média tão boa fora de casa, e a gente sabe que o Alan Patrick é um meia que cria muito. Se o Inter acabar fazendo um gol, provavelmente vai sair do pé dele. Então, nosso segundo meia por enquanto aí vai ser Alan Patrick. E o terceiro aí, que eu vejo como uma unanimidade para a rodada, Matheus Pereira. Tem uma média muito boa, participa bastante do jogo. O Cruzeiro aí deve marcar provavelmente 1 ou 2 gols. E ele deve participar, então o Matheus Pereira aí é o nosso terceiro meio aí, unanimidade para a rodada. Fechamos nosso meio campo por enquanto, então, com Alan Patrick, Matheus Pereira e Arrascaeta. Antes de escalar nossos atacantes, eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentar qual é o ataque de vocês aí. Vou gostar de saber e vou estar respondendo um por um aí. Qualquer dúvida também pode mandar aí nos comentários que eu vou acabar respondendo. Vindo para os atacantes, arte na tela para vocês. A gente vê que o destaque é o Luciano do São Paulo. Mas por que o Luciano e não um atacante do Santos, do Juventude, do Vitória ou do Corinthians? Pela questão do jogo, tá, galera? O Santos não tem um confronto fácil, Juventude muito menos, então não deve dominar as ações do jogo. O Vitória até que tem, mas eu não sei se daria pra gente confiar no Kaiser mais que o Luciano. O Corinthians não dá, né, pra escalar, o Depay não tá tão bem, a gente sabe que tem um adversário muito difícil. Então acaba vindo aqui para a quinta opção, né, que seria o São Paulo. Tem um confronto muito mais favorável que esses times que têm a maior expectativa de pontuação. Então, por isso, o Luciano é o nosso destaque da rodada. E, obviamente, que a gente busca não ver só as estatísticas, né, porque elas acabam errando às vezes. A gente tem que analisar o confronto como um todo. Analisando o confronto como um todo, a gente vê que o Luciano é o destaque para a rodada. Logo de cara vai ser o nosso primeiro atacante, sem mais enrolação aí. Nosso segundo atacante vai ser Caio Jorge. O homem tá em muita boa fase aí, tem uma média muito boa. Mito de cartola, gera bastante média básica também, acaba chutando bastante, é bastante participativo no jogo. Enfrenta um Corinthians fragilizado aí, como eu já disse. Então o Caio Jorge aí é o nosso segundo atacante para a rodada. Antes de escalar o nosso terceiro atacante, eu vou acabar citando outros nomes para vocês. Um nome legal que eu vejo é o Wesley do Inter. Acaba tendo bastante média básica, finaliza bastante, participa bastante. A defesa do Santos não é tão boa, vai dar espaço para ele chutar provavelmente. Então a chance dele fazer um gol é muito alta. E também, caso não participe, acaba finalizando bastante, como eu já disse. Vai acabar te entregando alguns pontos aí mesmo se não participar. Renato Kaiser pode acabar sendo uma boa opção, apesar de eu não confiar tanto nele. Fez gol aí no último jogo contra o Bragantino. Tem um confronto favorável, joga em casa, então Renato Kaiser é uma boa opção. Uma opção aí que vem bem, Chico da Costa do Mirassol. Fez 2 gols aí nos últimos 2 jogos. Como eu já disse, o Mirassol é um pouco favorito para essa rodada. Então é um ótimo nome para a rodada, obviamente um nome mais alternativo. E para fechar nosso ataque, vou escalar nosso terceiro nome, mas se você quiser ver o capitão e o reserva de luxo, fica até o final. Você vai ver uma apostinha que nem todo mundo está avisando, mas que tem muito potencial para a rodada. Então, o nosso terceiro atacante vai ser Luiz Araújo do Flamengo. Acabou que ele fez ótimo jogo aí contra o São Paulo lá no Maracanã. Contra o Santos, o Felipe Luiz tirou ele um pouco cedo. E contra o Fluminense era realmente um jogo um pouco difícil. Por isso ele acabou ficando um pouco abaixo aqui nas pontuações nessas últimas 2 rodadas. Porém, contra o Bragantino, que tem tendência aí para o Flamengo acabar fazendo 1 ou 2 gols, ele pode acabar participando de um gol.
Ele é um cara que, mesmo se não participar de gol, acaba pontuando bem. Então, Luiz Araújo vai acabar sendo o nosso terceiro nome aqui para fechar o nosso ataque. Fechamos o nosso ataque, então, com Luciano, Luiz Araújo, Caio Jorge. Vamos escalar o nosso técnico aqui antes do capitão e do reserva de luxo. E eu vou acabar optando por Hernan Crespo, de São Paulo. Acho que o São Paulo é o principal favorito para a rodada. Então eu vou acabar indo com o Hernan Crespo. Começando a escalar nosso banco de reserva pelo gol, eu vou acabar optando por colocar o Lucas Arcanjo como reserva do goleiro. Na lateral, eu vou acabar optando por Varela. Na zaga, eu vou optar por Ferrarese. No meio campo, eu vou optar por Christian. E agora o nosso reserva de luxo no ataque vai acabar sendo o André Silva de São Paulo. Ele acaba surpreendendo aí muitas das vezes. É ali a referência de São Paulo. Acaba fazendo seus gols ali sempre, então vai ser o nosso reserva de luxo para a rodada. Uma postinha aí que pouca gente está avisando, mas que é muito válido para a rodada. E antes de escalar o nosso capitão, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês receberem mais conteúdos como esse toda vez que eu postar. E comentem dúvidas se vocês tiverem. Comenta aí como tá o time de vocês, que eu vou responder todo mundo, vou curtir o comentário de todo mundo. Escalando o nosso capitão, então. Eu vou escalar o capitão aqui no ataque e o nosso capitão vai acabar sendo o Luciano. Tá confiante? Fez 2 gols no clássico aí. Tem o confronto favorável, então vai acabar sendo o nosso capitão para a rodada. Time escalado e pronto para mitar. Se você curtiu a escalação, já deixa o like e comenta qual jogador vai ser o mito da rodada aí pra você. E lembra, a escalação final eu posto sempre na aba posts aqui do canal. Então se você quiser acompanhar qualquer mudança no time aí, eu posto alguns minutos antes do mercado fechar. Tamo junto aí, obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte aí pra todo mundo, espero que vocês mitem. Bora mitar aí na rodada, vejo vocês na próxima. Falou!